doutor Vitor Bica, vamos chamá-lo de novo, né? Uma honra tê-lo aqui conosco. Uma breve apresentação: o doutor Vitor Bica é geólogo de formação, está desde 2011 à frente dos rumos da hoje agência, mas ainda no DNPM, liderou essa transformação. Um avião em pleno voo que tem que ser adaptado, tem que ser ajustado, continuar o voo, e é uma batalha bastante difícil que ele, a diretoria colegiada e todos aqueles que se dedicam à agência empreenderam. E vamos ouvir do Dr. Bica um pouquinho sobre o que foi realizado e quais são esses desafios da agência no próximo momento. Prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Bica. Muito obrigado, meu caro Zé Jaime. Queria mais uma vez cumprimentar o general Algacir, né, pela iniciativa e promover esse seminário. O desafio é gigantesco, meu caro Zé Jaime, né? E tu podes avaliar isso com muita propriedade, né? Porque esteve até poucos dias conosco lá nesse desafio de implantar a agência, né? Eu, completando quase 40 anos de serviço público, né? Me sinto muito honrado com esse privilégio de estar à frente desse movimento, né? Que transcende, na verdade, as pessoas. É um movimento do setor, na verdade, que ansiava há muitos e muitos anos por essa transformação, né? E os frutos começam a ser colhidos, né, com essa importância que como bem destacou o secretário Pedro Paulo, né, que o ministro Bento vem dando ao setor e ao apoio na estruturação da Agência Nacional de Mineração. Eu preparei uma apresentação. Eu sou muito ruim em divulgar aquilo que a gente faz, pessoal. Eu já de plano já vou dizer isso. Então, a gente é muito de trabalhar, de tentar organizar, de tentar fazer as coisas acontecer. Na hora de mostrar, a gente acaba pecando um pouco, porque a gente sempre mostra menos do que aquilo que a gente efetivamente faz. Mas faço minhas também as palavras do secretário Pedro, né, que tangenciou muito dos avanços aí que nós estamos experimentando. E eu estou me socorrendo com o nosso apoio técnico aí do Wagner para fazer a apresentação, de vez que apanhei aquele equipamento, não consegui colocar a palestra diretamente e preciso que ele me ajude aí. Vamos fazer, então, uma abordagem muito sucinta, né, sobre as realizações e os desafios da nossa ANM. Por gentileza, vamos avançando. Inicialmente, são os números da mineração, né, que já foram destacados também pelo secretário, mas é só para enaltecer, né, o quanto é importante a mineração para o país, né? Efetivamente, temos números expressivos, participação no PIB, né, o valor alcançou em 2020 mais de 224 bilhões de reais, o valor da produção mineral, né? E a produção ela está fundamentada em quase que 8 dezenas de substâncias, e das quais se destacam o ferro, né, com 144 bilhões, o ouro com 23 bilhões e o cobre com 14 bilhões. Este setor gera, em empregos diretos, aproximadamente 180 mil empregos diretos. E aqui os royalties da mineração, né, que a gente destaca, né, como efetivamente um marco que merece a nossa valorização, porque nós experimentamos nos últimos anos um crescimento significativo do recolhimento da CEFEM, né? E é evidente que isso retrata também a pujança do setor, né, porque houveram incrementos no valor da produção, como pode ser verificado no gráfico, houveram modificações nas alíquotas de recolhimento da CEFEM, mas eu diria que, principalmente, né, houveram também modificações no acompanhamento e na fiscalização do recolhimento da CEFEM, de tal sorte que nós estamos acompanhando para e passo o valor da produção e buscando os aperfeiçoamentos necessários, né, a que esses valores efetivamente alcancem essas cifras bilionárias, né? Até poucos anos atrás, falávamos em recolhimento da ordem de milhares. Agora já estamos na casa do bilhão.
devemos alcançar esse ano mais de 8 bilhões em arrecadação de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. E aí é evidente que é preciso também fazer esse registro, e a fala do secretário Zé Fernandes foi muito importante, né? Que nós temos efetivamente municípios que são muito, muito aquinhoados, né, com o retorno da compensação financeira. E é preciso efetivamente, secretário Zé Fernandes, acompanhar a aplicação desses recursos, de tal sorte que eles possam retornar em ganho de qualidade de vida para os munícipes, né? E aí atingir também a questão do IDH, como muito bem tangenciou também o secretário Jorge Albuquerque do Amazonas, né? A mineração tem essa capacidade de atacar diretamente a questão do IDH. Ela cria esse ambiente social, socioeconômico, que permite que o IDH dos municípios cresça, né? Propiciando, consequentemente, uma melhor qualidade de vida aos municípios. Por isso, a importância, secretário Zé Fernandes, do acompanhamento da aplicação desses recursos. Na próxima tela, nós vamos ver os números da mineração, né? O comércio exterior, no ano de 2020, alcançou um total de 53 bilhões de dólares, né? E o ferro foi responsável por 33 bilhões de dólares. Na importação, nós atingimos 25 bilhões de dólares e o ferro 5,28 bilhões de dólares. Na próxima tela, vamos destacar os... Na próxima tela, por gentileza, Wagner. Quais são os fundamentos básicos que nos conduzem lá na agência, né, no processo de implantação da agência? Primeiro, a simplificação e a liberdade econômica, né? Esses novos tempos exigem a simplificação de procedimentos, né? E aí eu faço eco com a fala do governador Mauro Mendes, né, que temos efetivamente uma cultura extremamente burocratizante, né, que cria, e muitas das vezes, dificuldades desnecessárias ao bom andamento do processo administrativo. Também buscamos as boas práticas internacionais, a transparência e a participação social, e estamos empenhados integralmente na ANM 4.0, que são as nossas iniciativas de digitalização. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente o grau de desafio que isso envolve, porque realmente o nosso atraso nessa área tecnológica ela é brutal. A próxima, por gentileza, Wagner. As principais iniciativas e avanços da agência passam... É evidente que a criação da agência criou um novo ambiente de governança, né? Hoje nós temos um colegiado composto por 5 diretores, dos quais eu tenho a honra de ser o diretor-geral, e esse modelo substituiu o modelo monocrático, né? Onde nós tínhamos na figura do diretor-geral do antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, uma pessoa que assinava monocraticamente todas as decisões. Esse modelo de colegiado ele trouxe um aprimoramento no processo de tomar decisão, de tal sorte que são 5 cabeças pensando em conjunto, né? E isso nos assegura uma tomada de decisão com menor chance de erros, né? Não que a gente consiga eliminá-los, mas houve um aprimoramento significativo. E este novo modelo de governança trouxe novas práticas, né? Hoje nós temos um processo de interação com o nosso administrado permanente, né? Nós temos audiências públicas, temos consultas públicas, temos tomada de subsídios, então vários instrumentos que a governança nos permite que a gente utilize para aferir o sentimento do administrado e do setor para poder tomar as melhores decisões no processo regulatório. E isso, então, dentro da simplificação e liberdade econômica, nós destacamos a nossa resolução número 22 de 2020, que criou a figura da aprovação tácita, né, que estabelece prazos máximos para apreciação de requerimentos dos atos públicos, deliberação das atividades econômicas sob competência da ANM.
né? Aí essa aprovação tácita ela é decorrente do crescimento exponencial das demandas do setor mineral, né? E aí requer um planejamento melhor do órgão regulador, né, para priorizar efetivamente aquelas atividades que são mais importantes. Eu não diria mais importantes, que elas são de abrangência nacional, né? Porque nós temos muitas atividades que são de abrangência local, né? Então é preciso ter esse olhar para a gente poder otimizar cada uma delas dentro da velocidade possível, né? Temos também a previsão do plano de revisão do estoque regulatório, que é fruto do decreto 10.139 de 2019, uma revisão e a consolidação dos atos normativos. Já promovemos uma primeira guilhotina, onde caducamos uma série de portarias, né, que eram inócuas, não serviam para nada, a não ser para confundir o administrado na hora da sua tomada de decisão. E esse trabalho de revisão continua. Temos também o programa de redução do fardo regulatório, né, que tem intimamente ligação com a revisão, né, que são ações de simplificação e aumento da competitividade para a indústria da mineração brasileira. Na próxima tela, ainda destacando as principais iniciativas, peço que o Wagner só avance mais uma tela, por gentileza. Nas boas práticas internacionais que nós estamos buscando, né, a inteligência regulatória é, sem dúvida alguma, um dos principais pontos que tem que ser observados. É a geração de dados para subsidiar a regulação baseada em evidências, né? E aí o secretário Pedro destacou aí essas publicações de economia mineral, né? Nós estamos com o BI também em teste já na nossa página, né? Onde nós fornecemos aos administrados, aos pesquisadores, às academias, né, um volume gigantesco de informações estatísticas, né, da produção, dos recolhimentos CEFEM, número de empregos, enfim, uma série de informações que a gente espera, com isso, contribuir para a elaboração, para a formação de massa crítica, para que a gente possa efetivamente ter os insumos necessários para promover uma política pública, né, que é a função do Ministério de Minas e Energia, fornecer uma política pública com esse subsídio, com esse diagnóstico, com essa leitura do dia a dia do setor, né? É este, então, o objetivo desta possibilidade de dispor essas informações para que os administrados e as academias, como eu falei, possam fazer o uso necessário, além das demais agências de desenvolvimento dos governos federal, estaduais e municipais, né? Nós temos também um acordo de cooperação com a OCDE, né, que visa a revisão da regulação e governança no setor mineral, revisão de pares, experiência no estado da arte, ações de engajamento com stakeholders da mineração, criação de um diálogo nacional sobre regulação mineral. Quer dizer, estamos criando esse ambiente de regulação, né, de uma forma mais rica possível, para que a gente possa, neste início de agência, né, forjar um DNA dentro das expectativas que a sociedade tem dessa agência. E, por último, nessas iniciativas de boas práticas, sem dúvida alguma, a agenda regulatória, né, é uma grande inovação, né, porque hoje o administrado tem condições de acompanhar aquilo que se pretende nos próximos anos efetivamente regular. Nós estamos fechando a agenda 2020-2021, estamos iniciando, estamos já desenvolvendo as pesquisas, a interação com o setor para montar a agenda 2022-2023. Né? Nesta agenda que está sendo encerrada agora, temos 21 tópicos que estão sendo abordados pela INM, né? E isso objetiva, sem dúvida alguma, a transparência e a previsibilidade, além de nós termos também a nosso dispor a ferramenta de análise de impacto regulatório. No próximo slide, por gentileza, Wagner, nós temos, então, nesta agenda regulatória 2020 e 2021, que tem foco na transparência, na previsibilidade e na responsabilidade, nós elencamos 21 tópicos, né, que são distribuídos em 5 eixos temáticos, né? Temos os temas transversais, temos a sustentabilidade, né, que é o pano de fundo nesse encontro nosso do seminário, né?
vejam que isso já está desde 2020, né, no radar da Agência Nacional de Mineração, né? Temos também um eixo temático focado na produção, outro na exploração e outro específico de água mineral, né? Esta busca da sustentabilidade ela tem que ser permanente, né? Nós não temos nenhum título definitivo no processo de outorga que prescinda da licença ambiental, né? Então, este é um dado importante, que é o nosso ponto de intersecção com os órgãos ambientais, né, onde a gente trabalha a várias mãos, né? Este ponto de intersecção da mineração com o segmento ambiental, ele ainda precisa ser melhor instrumentalizado, né? E o processo de diálogo permanente com os órgãos ambientais tem que ser perseguido, para que a gente possa, em simultâneo, né, fazer esse processo de licenciamento e de outorga, de tal sorte que um não concorra para o atraso do outro, né? Esse é um desafio permanente, especialmente quando se fala de sustentabilidade. Os bons exemplos foram citados, nós temos N exemplos de sustentabilidade na mineração que poderiam ser relatados. Eu gostaria, então, no próximo slide, por gentileza, meu caro Wagner, dentro ainda das principais iniciativas, né, a transparência e a participação social, que eu mencionei antes, a gestão na análise de processos, né, redução da interferência política, gerentes com experiência e habilidades compatíveis, né, a participação e o controle social, sistema eletrônico para aumentar e incentivar a participação social e influenciar na tomada de decisão, as informações públicas em tempo real sobre segurança de barragens, né? Nós temos o nosso SIGBM, que é um portal público com dados disponíveis para a sociedade, né? Eu vou mostrar uma tela do SIGBM, por gentileza, Wagner, no próximo slide. Esta é uma página do SIGBM, né, que é Segurança de Barragem, dados para o setor público em geral, em tempo real, né? Então, aí nós temos as ferramentas disponíveis, né, que o cidadão pode acessar do seu ambiente de trabalho, da sua casa, e buscar informações a respeito das barragens que nós gerenciamos dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens, né? É importante destacar, né, que a Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens ela foi promulgada em 2010. Né? Nós estamos com pouco mais de 11 anos aí de vigência da lei, né? E avançamos significativamente nessa área. Lamentavelmente, a um preço extremamente caro, né, impagável, né, que foi as vidas que foram perdidas nessas tragédias que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Mas estamos permanentemente buscando o aperfeiçoamento da legislação. Ontem fechamos uma janela de oportunidades aos administrados para contribuírem no processo de regulamentação da lei número 14.066, né, que criou uma série de exigências, né, que precisam da adequação dos nossos administrados. Em breve teremos, então, uma nova resolução regulamentando a lei número 14.066. Vamos na próxima página, por gentileza, Wagner. As principais iniciativas ainda dentro da NM 4.0, nós temos o leilão eletrônico de áreas, né, que são regras mais claras e simples, baseadas na resolução número 24, 2020. Né? A gente costuma dizer leilão eletrônico de áreas, mas, na verdade, é muito mais do que leilão, né, pessoal? Isso é a disponibilidade, uma figura prevista no Código de Mineração, e, na verdade, nós temos uma oferta prévia pública de áreas, né? Então, nós temos 3 etapas. A oferta pública prévia, se não houver nenhum interessado na área, a área fica livre e retorna para o mercado. Se houver somente um interessado, a área, nós chamamos esse interessado e ele requer a área. E se houver mais de um interessado na área, aí sim que entra o leilão eletrônico de área. Então, vejam que é uma sequência de etapas, né, que precisam ser vencidas para que efetivamente se chegue no leilão. Isso é para ficar claro que o objetivo não é fazer arrecadação, e sim, como bem destacou o secretário Pedro, é devolver essas áreas para a sociedade.
de tal sorte que o Estado não fica onerando as áreas, porque essas áreas estão nas nossas prateleiras, nos nossos arquivos, né? Nós estamos devolvendo ela para o setor, seja sobre a forma de área livre, seja sobre a forma de único requerente, ou então na figura do leilão. Mas elas retomam a dinâmica, como bem destacou o secretário Pedro, a dinâmica do setor. Temos também o sistema de protocolo digital e o requerimento eletrônico de áreas, né? O acesso digital ao serviço da ANM 24 horas por dia, né? Nós estamos já com 2 anos de protocolo digital, né? E a REPEN é uma ferramenta visando dar transparência, celeridade e economia para o setor mineral. Ele tem um pressuposto que a área tem que estar livre para ele ser bem efetivo. Então, estamos em processo de aperfeiçoamento, de tal sorte que a busca da ANM 4.0 vai nos permitir um virar de páginas que efetivamente é condição imprescindível para que a gente possa avançar. A modernização dos processos de inspeção e monitoramento, né? Monitoramento remoto, processo de automação, processo de padronização, simplificação e ter a certeza legal, né? Tudo isso, né, ele busca também uma facilidade na obtenção de dados de produção, investimentos e CEFEM. Temos o Observatório da CEFEM e o Anuário Mineral Brasileiro Interativo, como eu havia destacado anteriormente. Dentro dessa, é evidente que essa busca da ANM 4.0, ela encontrou uma montanha de dificuldades para serem contornadas, né? E, sem dúvida alguma, o principal entrave é que até então nós vínhamos num processo físico, né? Nós temos cerca de 200 mil processos em papel ainda na agência, né? E nós iniciamos, neste ano, o processo de digitalização desses processos. Iniciamos pelo Estado do Pará, juntamente com o Estado do Amapá, né? O projeto está em desenvolvimento, as regiões estão todas elas já com seu diagnóstico preliminar de demandas mapeados, outros frentes de serviços vão simultaneamente serem abertas, de tal sorte que a gente pretende, nos próximos 2 anos, ter todo esse universo de processos digitalizados. É evidente, né, que isso é um pré-requisito para todos esses avanços que nós estamos buscando. É inconcebível, né, que tenhamos que trabalhar ainda com processos que tenham 70, 80, 90 volumes, né? Processos lá dos anos de 40, 41, tem processos com mais de 90 volumes. Então, realmente, é impraticável o gerenciamento nestes moldes, completamente obsoleto, né? E, por isso, então, o esforço da agência na digitalização desses processos. E isso tem uma série de atores aí que nos ajudam nesse esforço, né? Nós tivemos as próprias organizações do setor, a Confederação Nacional da Indústria, o IBRAM, várias entidades querendo contribuir para esse esforço, né? Mas nós optamos por um esforço interno de governo, né, para fazer esse processo de digitalização, de tal sorte que esse projeto está em desenvolvimento. E esse apoio das entidades organizadas ela pode ser dado através de outras formas. Então, esse é um dado importante, é um virar de página, que nós pretendemos, nos próximos 2 anos, concluir. A próxima tela, por gentileza. Bom, este assunto também foi tangenciado, né, pelo secretário Pedro Paulo, a disponibilidade de áreas. Como eu falei antes, né, ela é composta de 3 etapas, né? Oferta pública, que pode arredondar em área livre, em área com único requerimento, ou então área com mais de um pretendente, e essa área, então, vai para leilão. Nós temos a Resolução 24, né, que estabelece as regras de forma clara e simples, né? A primeira rodada ofertou 500 áreas e o acumulado, como bem destacado também, já beira entre 15 a 16 mil áreas ofertadas, né? Das quais em torno de 50% ficaram livres, ou seja, deixaram de onerar, deixaram de impedir a busca pelo administrado de oportunidades, né? O Estado deixou de onerar a área, né? Devolve para o mercado poder fazer o uso que lhe aprouver no que tange a requerimentos. Outras tantas lá tiveram um único requerimento e outras, numa menor quantidade, foram para leilão.
Então, esse é um projeto que se consolidou, que funciona e que o mercado recebeu com muito entusiasmo, né? Que uma vez que está gerando muita oportunidade, retomada de pesquisa, retomada de produção, geração de empregos, mobilização de empresas prestadoras de serviço, ou seja, de sondagem, de análise química, de lâminas, né, para interpretação mineralógica, enfim, é todo um segmento de prestadores de serviços que é mobilizado, além dos profissionais diretamente envolvidos na pesquisa, né? De tal sorte que estamos muito contentes com esses resultados num processo que está em fase ainda de aprimoramento e de busca deste aperfeiçoamento. É evidente que, para alcançar este sucesso, nós tivemos a parceria incansável do Ministério de Minas e Energia e, especialmente, da Secretaria do PPI, lá da Presidência da República, que nos ofertou, né, a segurança, né, a expertise desenvolvida lá pelo PPI na condução dessa natureza de processo. Então, sem dúvida alguma, foi um trabalho a várias mãos, que está ainda em fase de lapidação, mas que já mostra resultados extremamente favoráveis para o setor e, consequentemente, para o país. Na próxima lâmina, meu caro Wagner, eu destaco, né, já mencionei antes, mas é uma iniciativa extremamente importante, esse virar de página, né, a digitalização de processos. Sem esta tarefa, efetivamente, nós não teríamos condição alguma de nos inserirmos no modelo de ANM 4.0. É inconcebível, né, a forma como nós vimos trabalhando, né? E aí nos inspiramos numa série de iniciativas que já são sucessos aí, né? E das quais a gente sempre destaca a iniciativa do TRF4, lá da 4ª Região, que foi quem foi o que preconizou aí esse mundo virtual aí em processos, né? Então, estamos sempre buscando os bons exemplos, né? E somos a última agência a ser criada, a 11ª, e temos, então, 10 agências reguladoras na esplanada, algumas já com mais de 20 anos de existência. Então, temos muitos bons exemplos para perseguir e encurtar caminhos na busca do nosso aprimoramento institucional. Agora, é evidente que, para tudo isso, para a busca dessa condição de melhoria, de buscarmos a sustentabilidade, do fortalecimento da relação com os órgãos ambientais, com os governos estaduais, com os governos municipais, né, com os quais nós temos acordos de cooperação, né? Agora, com o modelo da agência, a gente nos permite acordos de cooperação. Nós temos acordo de cooperação com o Estado do Pará, né? Queremos trabalhar juntos, por exemplo, na região lá de Itaituba, na região do Tapajós, onde a presença do Estado é importantíssima, é fundamental, né? E com esse somar de esforços, certamente a nossa capacidade presencial vai aumentar e certamente teremos, num breve espaço de tempo, retornos significativos também nesse aspecto. Os convênios, os acordos de cooperação técnica com os municípios, nós temos mais de 30 municípios conveniados com a Agência Nacional de Mineração, inicialmente num foco dirigido para a CEFEM, mas também com possibilidades de entrarmos na produção e na própria pesquisa, né? Na própria fiscalização da produção e da pesquisa. De tal sorte que buscamos um novo desenho de serviço público, onde a gente possa somar esforços com o ente estadual e com o ente municipal, né? Otimizando os recursos do erário. É este um dos desafios que nós temos pela frente. Criar um novo modelo de relação com os entes estaduais e com os municípios, né? Na busca da potencialização das nossas qualidades e a minimização dos nossos defeitos. Na próxima tela, eu só apresento, assim, de forma muito resumida, né, os principais desafios nossos. Sem dúvida alguma, é o fortalecimento da presença da agência nos estados, né? E, para isso, prezados senhores, prezadas senhoras, nós precisamos o concurso público, né, para prover pessoal, e, nesse aspecto, a gente tem que registrar o esforço do ministro Bento, que já viabilizou a nossa contratação temporária na área de barragens, né? Nós estamos com 22 engenheiros e especialistas em barragens já trabalhando conosco, fiscalizando conosco, né? Estão em campo trabalhando.
Nós temos já a sinalização favorável, e devemos assinar agora, essa semana, a contratação da empresa para fazer o concurso público permanente para 40 servidores também na área de segurança de barragens, e temos encaminhado um pedido de concurso público para o próximo ano de 150 servidores, para nós reforçarmos algumas unidades que carecem de pessoal, né? E aí eu destaco a nossa gerência de Manaus, do estado do Amazonas, e a gerência de Belém, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, Boa Vista, lá em Roraima, e também a de Cuiabá, lá no Mato Grosso, né? Temos importantes também prospectos minerais no estado do Mato Grosso, que precisam, certamente, nos próximos anos, gerarão muitas oportunidades. E também, quizás, abrir a nossa representação lá no estado do Acre. É esse o objetivo. Mas, para isso, precisamos ter gente, precisamos reforçar, né? O nosso último concurso público foi lá em 2010. Precisamos de um concurso público para prover pessoal e começar uma política de renovação, né? Renovação. É isso, esse é o desafio. É evidente que, para isso, também precisamos de complementação da nossa estrutura. Ela é uma estrutura das agências reguladoras, a menor de todas, a menor agência reguladora, né? Porque quando da nossa criação foi definido que não poderíamos ter aumento de despesa. E assim o fizemos, na expectativa de que o governo encaminhasse um projeto de lei que iria complementar a nossa estrutura. Lamentavelmente, por circunstâncias políticas e econômicas, acabou que esse projeto de lei não foi encaminhado. Então, nós ficamos com uma estrutura muito aquém das reais necessidades que nós temos para atender às nossas competências, que estão a cada vez mais sendo demandadas e cobradas pela sociedade. É evidente que a incorporação de novas tecnologias, esse tem que ser permanente, né? A evolução experimentada nos tempos de hoje, ela é quase que diária, né? Se ficarmos um mês aí parado nessa área, nós nos tornamos obsoletos, né? E então é preciso investir para a gente recuperar o tempo que nós ficamos ainda naquela cultura do papel, né? Do processo físico, do carimbo, aquela coisa toda. É evidente que, para esse salto de qualidade, né, para esse avançar com qualidade, precisamos de capacitação, precisamos de equiparação com as demais agências reguladoras, né? Nós temos uma defasagem, por exemplo, salarial com as demais agências, da ordem de 40%, né? Então, isso realmente traz um fardo ainda muito, muito pesado, né, para os nossos servidores, que estão aí todos empenhados, engajados no processo de implantação da agência. Esse também é um ponto que o governo já sinalizou, já começa a discutir, o Ministério, na pessoa do secretário Pedro Paulo, tem sido companheiro permanente nessa cruzada, né? E eu já falei do ministro Bento e não me cansarei de falar, porque ele efetivamente tem sido um colaborador permanente da Agência Nacional de Mineração. Por último, é evidente que o planejamento é imprescindível e o orçamento anual condizente com os desafios que nós temos pela frente. É possível melhorar, buscar a sustentabilidade na mineração, os exemplos foram citados, mas, sem dúvida alguma, o primeiro passo é o fortalecimento do órgão regulador. Esse é um passo imprescindível. Eu agradeço pela oportunidade ao Zé Jaime, agradeço ao general Auracir pela oportunidade, pelo convite. Está aí meu e-mail à disposição. Agradeço a todos e meu muito obrigado e um ótimo evento a todos. Um forte abraço. Muito obrigado. Prezado doutor Mica, prezado Mica, né? Forte abraço. É muito importante que todos aqueles que estão no setor mineral e aqueles que, de uma forma ou outra, estão próximos ao setor mineral, eles tenham noção do árduo trabalho, do gigantesco trabalho estruturante. O trabalho estruturante é muito mais difícil do que o trabalho cotidiano, o trabalho rotineiro. O estruturante
é complicado. E a agência está empenhada nesse trabalho estruturante que é fundamental para o país. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos encaminhar as perguntas que vieram pelo chat ou as perguntas que ainda vierem, chega à nossa mão. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Zé Jaime.